super espaçoso. Acesse plenoitaigara.com.br e saiba mais. Fórum Band News FM. ESG nos negócios. Tendências e desafios. Oferecimento KPMG. ESG para transformar negócios e construir um futuro mais sustentável. KPMG. Make the difference. Oi, aqui é Juliana Paz para revelar uma surpresaça com A de Abril, A de Arrasador e A de Atacadão. Promoção A e aniversário nos 63 anos do Parceirão. R$63 mil por dia, mais de 300 mil em várias compras e um mega prêmio de R$1 milhão. Cadastre já suas notas. E com cartão Atacadão suas chances dobram, hein? Abril Arrasador Atacadão. Não dá para ficar de fora. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte regulamento no site. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Band News na área. De pé em pé, nossa equipe de esportes analisa as rodadas, o desempenho e levanta a bola do que é relevante para você, torcedor. E entre os pitacos daqui e dali, o espaço para sua opinião. Band News na área, agora a partir das 9h40 da noite, quando não tem bola rolando na Band News FM. Oferecimento Viva Timão, feito para quem é fiel de verdade. E Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. ZYC 306, Rádio Band News FM Salvador, 99,1. 24 horas de informação, pela internet bandnewsfm.com.br. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Band News. Agora na Band News FM, acontece lá em casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Novo Centro Médico Santa Isabel, Unidade Undina, uma nova estrutura, o cuidado de sempre. Bom dia, tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia, você tem encontro marcado comigo, Gabi Monteiro, e gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida e educação, sempre com temas que possam trazer alguma melhora real aí para você que está na sua casa, no carro, circulando aí pela cidade de Salvador. Programa de hoje mais que interessante, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a vida plena, apesar de tudo que corpo, cura, recomeços. No programa de hoje a gente vai falar de dois assuntos que mais causam dúvidas nas mulheres, como seguir a vida apesar de desafios, como a menopausa e o câncer de mama. Para falar sobre isso, uma especialista no assunto, aqui com a gente, doutora Regiane Mendonça, médica, nutróloga, ela também que é da medicina ortomolecular, integrativa e do esporte. Bem-vinda ao Acontece Lá em Casa, doutora. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um assunto muito importante para falar para as mulheres, para a população em geral, porque nós estamos vivendo mais e precisamos viver com qualidade. Pois é, Regiane, tem essa, né? Tem aí uma perspectiva, né, de que a gente vai ter mais velhos do que novos, sim, né, nos próximos anos. E a gente também está aumentando, a gente vai viver mais. Qual que é a perspectiva, hein? Como é que é essa história de vamos viver mais? Foi há mais de 80 anos, né? Sim. Então, tem pessoas que hoje se cuidam para viver. A gente vê povos hoje vivendo mais de 100 anos. Sim. E se espera, né, que as mulheres que viviam antigamente, em 1920, a mulher morria com 30, 32 anos de idade. Imagina. Isso foi aumentando e hoje, 50 anos de idade, a mulher está começando, está renovando a vida, né? Para um novo começo. Então, exato, no mínimo, ela vai viver mais 30, 35, 40 anos. Isso é uma maravilha. Mas viver como, né? Viver como? Depende de quem? Primeiro da gente mesmo, né? Mudar as nossas atitudes, para isso ser de forma plena, de melhor qualidade, viver bem. Mas, Regiane, mudar dá trabalho? Dá. Concordo, mas a gente tem que pensar. Eu acho que o maior desafio, e é por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui, é esclarecimento. Uhum.
A gente vê ainda, né, que as mulheres elas não foram preparadas para viver a fase do climatério, da menopausa, da pós-menopausa. E o que ela passa, ela não sabe o que está acontecendo com ela. E isso atrapalha a vida como um todo, seja em casa, com os filhos, marido, no trabalho, né? O preconceito que existe. Então, com o esclarecimento, eu tenho certeza que as pessoas vão começar a entender que mudar o estilo de vida só vai favorecer a ela para ter uma longevidade saudável, viver bem, porque não adianta a gente viver se a gente não tiver uma vida plena, né, com qualidade, porque é isso que faz sentido a gente viver. Sabe o que eu acho? Você falou uma coisa bem interessante. A gente se acostuma às coisas, né? Quem está ficando mais velho, quem tem, por exemplo, pais idosos em casa, muitas vezes eu escuto uma frase assim, não, isso é da idade. Sim. Tem coisa que é da idade, né? Mas tem coisa que não é da idade. Tem coisa que é falta de cuidado de informação. Você não acha, doutora Regiane? E mesmo com a idade, se a gente muda, faz as mudanças necessárias, podemos viver, e a gente vê muitas mulheres com 50, 60, 70 anos, melhores do que mulheres de 20 e 30. Sim. Então, depende de como vive, mas aí precisa realmente mudar, ter um entendimento que, para a gente poder viver bem, precisamos fazer essas mudanças. Sim. Bom, programa de hoje mais que interessante, né? A gente vai falar de 2 assuntos que mais causam dúvidas nas mulheres, como seguir a vida, apesar de desafios como menopausa e câncer de mama. Daqui a pouquinho a gente também tem a participação da doutora Beth Monteiro, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras, inclusive acaba de lançar agora o 7º, né? É uma reedição do seu best-seller, A Culpa é da Mãe. Vocês encontram já nas principais livrarias e na Amazon. Eu quero saber da doutora Beth, daqui a pouquinho, se existe um caminho para voltar a olhar no espelho com orgulho e amor, né? Mesmo depois de tantas cicatrizes. E aí eu estou falando também do câncer de mama. E eu fiz uma enquete, queria que vocês participassem. Tá lá no meu Instagram, Gabi Monteiro Oficial. Vai no meu Insta ou vai no Insta do programa, que é o Acontece Lá em Casa, e responda a enquete. Você se sente bem informado sobre saúde hormonal feminina? Quero saber sua resposta e daqui a pouquinho eu trago a enquete para vocês, tá? Vamos lá, doutora Regiane Mendonça, conta para mim. Você faz acompanhamento de pacientes que venceram o câncer, né? E também estão em busca de retomar aí a sua vitalidade, além de atender homens e mulheres que começam a sentir os efeitos da idade, especialmente a partir dos 40 anos. Mas o que pouca gente sabe é que você também enfrentou um câncer, né? E o que é que você aprendeu com isso? Resiliente, ser mais resiliente, então muitas mudanças e ainda estou nesse processo, tem 2 anos, e por isso que a gente sabe que mudar não é fácil. Sim. Mas, primeiro, a gente entender por quê, né? Não é porque comigo, porque isso está acontecendo e o que é que eu posso tirar disso. Sim. Né? Então, para mim, foi uma fase que eu tenho certeza, porque assim, eu sempre fui uma pessoa de ter alimentação saudável desde criança, fazer atividade física, dormir bem, não beber, não fumar, então não tinha nenhum... Você fazia a lição de casa direitinho? De casa direitinho, desde sempre. Eu acho que é algo espiritual, porque eu sempre cuidei muito, achei que eu sempre trouxe a minha vida, sempre, como viver bem, seria viver com qualidade desde a infância. E eu me deparei com um câncer de intestino, que quando eu vi os meus exames, eu olhei e falei, estou com câncer. Só não sabia onde era, mas com a sua experiência na medicina integrativa, você já sacou que tinha... Que tinha um câncer aí, que eu tinha que descobrir de onde vinha, né? E, inclusive, eu conversei com os oncologistas, né, que me acompanharam. Disse assim, fiz todos os exames, né? É genético, tudo era negativo. E a causa que eu tenho certeza foi o estresse. É sobre isso que eu queria falar. Sim, e isso é muito importante, né? A gente está vivendo num momento, nos últimos anos, e piorou muito depois do Covid, que as pessoas estão muito estressadas. É uma sobrecarga muito grande. Para a mulher, então, nem se fala. A mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha fora, e pega filho na escola, dever de casa, vai fazer supermercado. É uma vida, ainda tem Instagram para ver, ainda vai WhatsApp, perde um tempo danado. E aí ela olha, não tem tempo para ela, é uma vida que é muito estressante. Além disso, começa, pela falta de tempo, a comer errado, a dormir mal, porque vira um ciclo, ansiedade, dorme mal, acorda cansada, e isso só vai piorando. Se for depois dos 40, então, isso só vai piorando cada dia mais. E o fator do estresse é o fator que a gente sabe que determina muito para tudo. Então, o corpo realmente desequilibra como um todo, né? Traz para a gente um impacto muito grande. E é o que eu sempre digo, a primeira coisa que tem que fazer é trabalhar a mente. Primeira coisa.
E daí isso é a gente trazer de novo autoconhecimento, entender o que é que a gente precisa mudar, priorizar a nossa vida, porque antes de a gente ser mãe, né, mulher, dona de casa, trabalhar fora, enfim, a gente tem que entender que a gente tem que estar bem. Então, foi uma coisa que eu coloquei para me priorizar, que eu não me priorizava. Sim. Então, mesmo vivendo um estilo de vida saudável, entre aspas, eu digo, porque eu não gerenciava meu estresse, eu não me priorizava. Então, muitas vezes, eu trabalhava 13, 14 horas e chegava em casa, era ficar com os filhos um pouco, dormir, acordar e voltar para esse ritmo. E eu esqueci do que eu gostava de fazer. Eu amo fazer, trabalhar, eu amo a minha profissão, mas a gente também tem que gostar de outras coisas e principalmente ter o nosso momento. Então, foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida, que é o que estava faltando. E eu estou nesse processo ainda, né, de mudanças. E a gente tem que ter realmente, num momento como esse, ter atitude mesmo. Preciso mudar, vamos mudar. E como é que eu vou fazer isso? Sim. E a partir do momento que eu resolvo que eu tenho que mudar, o que é que eu vou fazer para ter essa mudança? Não precisa ser de imediata, mas essa mudança, né? Porque aí já gera mais ansiedade, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, mudanças, elas são mudanças sustentáveis, são lentas, né? Porque não adianta você falar, não, vou mudar. E no dia seguinte, agora vou ser fitness, agora vou alimentar direito, vou ter meu tempo. Aí você consegue manter isso durante algum tempo, mas não é sustentável, né? A gente está falando aí de uma mudança para sempre. É uma mudança consciente, porque eu preciso mudar. E essa mudança, ela tem que justamente ser planejada para não gerar mais ansiedade. Sim. E aí você vai mudando aos poucos de uma forma que você consiga. Porque eu sofri isso. Eu vi uma cobrança até familiar. E cadê? Você não disse que ia mudar, você não disse que você ia ter mais tempo para você, mas isso é um processo que não dava de uma hora para outra mudar. É um processo. 2 clínicas em 2 cidades, então, além de tudo, né, com todas as outras coisas para fazer. Então, isso precisa tudo de um tempo e é um processo. Então, a primeira coisa, a gente quer mudar consciente, mas nada que gere mais ansiedade. Claro. Né, num momento desse. Se não perde o propósito. Sim. No programa de hoje, doutora Regiane Mendonça, médica nutróloga com especialização em medicina ortomolecular, integrativa e do esporte. O tema de hoje é vida plena, apesar de tudo, corpo, cura e recomeços. Daqui a pouquinho a participação da doutora Beth Monteiro e também vá lá no meu Instagram e responda a enquete que eu vou trazer no último bloco do programa. Você se sente bem informado sobre saúde hormonal feminina? Doutora Regiane, muita gente sente, mas nem sempre tem coragem de falar, né? O medo de mexer com hormônios. Sim. Depois de um diagnóstico, por exemplo, tão delicado como o câncer de mama, né? Como é que você enxerga esse receio que assombra tantas mulheres? Veja bem, a terapia hormonal é a primeira indicação para fazer tratamento, né? Quando a mulher entra na menopausa. O que é menopausa? É aquela data que a mulher parou de menstruar durante um ano. Ou seja, se foi dia 20 de abril de 2024, 20 de abril de 2025 já tem um ano. Então, aquele 20 de abril de 2024 é a data que ela entrou na menopausa. E a gente não precisa tratar e nem deve tratar só quando chega nessa idade, porque antes disso já vem os sintomas acontecendo. E seria o melhor tratamento era repor aquilo que o corpo parou de produzir. Certo? De uma forma mais natural possível, que a gente tem natural pensando em hormônio, né? Hoje tem hormônio isomolecular, que é um hormônio que parece muito com o hormônio que a gente produz, e isso já é consenso, que a terapia hormonal é o melhor tratamento para a mulher quando entra na menopausa. Não é dar um up nos hormônios, é uma reposição. Repor aquilo que parou de ser fabricado por causa da menopausa. O nome já está falando, né? Aquilo que está faltando, que precisamos repor. Muitas pessoas confundem, né, doutora? Justamente. Então, faltou, repor. Tá. Né? E só que, qual é a contraindicação de fazer terapia hormonal? É realmente a mulher que tem câncer de mama, ou teve câncer de mama, alguns casos, câncer de endométrio, e uma mulher que tem algum problema, uma doença hepática, que seja complicada, que ela não esteja tratada, mulheres com tromboembolismo, história, né, de tromboembolismo, não fazer por via oral, mas ela pode fazer pelas outras formas, né, transdérmica, implante. A mulher que tem história de AVC, então ela não deve fazer reposição hormonal. Quem tem meningioma também não pode fazer reposição hormonal. São poucos casos, mas tem. Porfiria, né, que é uma doença do sangue, também não pode fazer reposição hormonal.
E então, nesse grupo de mulheres que a gente vê que não pode fazer, essas mulheres, principalmente as mulheres, né, que teve uma história de câncer de mama, é muito sofrido. Porque ela fica sem saber de uma hora para outra. Imagina, você passar por um câncer de mama, que já vem todos aqueles questionamentos, né? Quando a gente fala câncer, ainda tem o medo de morrer, né? O câncer ainda está ligado muito, né, com a morte. E a gente sabe que, por isso que é importante, existem as campanhas de prevenção. Quando eu digo para campanhas de prevenção para câncer de mama, eu sempre digo, ó, você quer prevenir, né, diminuir o impacto de câncer de mama, é você mudar o seu estilo de vida. Agora, quando você faz um exame para detectar cedo e melhorar o quê? O prognóstico, ou seja, quanto antes descobre, maior chance de sobrevida dessa mulher, né? Então, existe essa diferença. E as mulheres se preocupam muito em fazer os exames, mas esquecem que elas precisam também mudar o estilo de vida delas. Sim, né? sim. Foca muito, as campanhas, por sinal, focam muito nisso, né, doutora Justamente. Regiane? Façam os exames regularmente, mas elas falam para prevenir e detectar câncer de mama, mas, na verdade, os exames eles são só para detectar, né? Porque quando detecta, já está lá. Já está lá, né? é isso. Você vai para fazer um exame com medo do exame, né? Então, o pulo do gato, na verdade, seria a prevenção. Sem né? dúvida. E quando está nesse mês de campanha, eu já venho falando muito mais da prevenção do que, claro, os exames são importantíssimos. Precisamos fazer esses exames uma vez por ano. Sim. Mulher, uma dúvida sempre da mulher para fazer reposição ou não. A minha mãe teve câncer de mama, a minha irmã teve câncer de mama, ela pode fazer reposição hormonal. Isso é consenso da Sociedade Brasileira de Climatério. Então, para ficar claro, climatério é entre 40 anos de idade a 65 anos de idade. Então, essa fase, a mulher está no climatério, e dentro dessa fase, a mulher vai ter a menopausa, que é a data da última menstruação. Mas os sintomas, eles não chegam só na menopausa. Antes disso, ele já tem vários sintomas que as mulheres começam a acontecer a partir dos 40. Né? Então, e a gente vai normalizando. Normaliza, vai deixando aquilo, né, de uma forma que é normal. E isso realmente é uma das coisas que eu vejo diariamente no meu consultório. Porque a mulher está perdida e ela acha com um monte de problema e ela não sabe nem o que está acontecendo com ela. Sim. E muitas vezes ela acha que é normal pela idade, pela vida que está levando, e não é isso. Né? É só cuidar disso daí. Tem que cuidar disso aí. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Eu queria que vocês fossem lá no meu Instagram, Gabi Monteiro Oficial, e respondessem a enquete. Você se sente bem informado sobre saúde hormonal feminina? É sobre isso que a gente está falando hoje aqui no Acontece Lá em Casa, com a doutora Regiane Mendonça, médica nutróloga, também na medicina ortomolecular, integrativa e do esporte. E o tema é Vida Plena Apesar de Tudo, Corpo, Cura e Recomeços. Daqui a pouquinho também a participação da doutora Beth Monteiro, psicóloga, para falar um pouquinho desse orgulho de voltar a olhar no espelho, mesmo depois de alguma doença, como, por exemplo, o câncer de mama. A gente vai, mas já volta, não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas das 11 ao meio-dia a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, tecnologia, educação, para falar sobre temas que possam mudar sua vida. Muita coisa inspiradora aqui, né? Um programa que faz cair fichas. Vai lá no meu Instagram, participa da enquete. Hoje a gente está falando de hormônios femininos. Vai lá. Você se sente bem informada sobre saúde hormonal feminina? Né? O tema de hoje é vida plena apesar de tudo, corpo, cura e recomeços, principalmente relacionado à menopausa e câncer de mama. Como especialista no assunto, que é a doutora Regiane Mendonça, médica nutróloga, ortomolecular, integrativa e do esporte. Bom, vamos lá. Quais são os riscos reais, doutora? Né? A pergunta de milhões. Quais são os riscos reais e o que é mito e o que é verdade quando falamos sobre reposição hormonal em mulheres que tiveram câncer de mama? Essa mulher que teve câncer de mama, realmente ela não pode usar hormônio, né? Mas o hormônio, ele não leva a câncer de mama. Infelizmente, até hoje, se os médicos, né, as pessoas, em forma geral, elas se prendem a um estudo que foi publicado em 2002, né? Que trazia o quê? Que eles fizeram um estudo com mulheres acima de 60 anos de idade, ou seja, já tinha passado pelo primeiro período da menopausa, e começaram a dar a essas mulheres hormônios sintéticos, né? Então, veio o estrogênio, que veio da urina, da égua, prenha, mais uma progesterona sintética, e essas mulheres passaram a usar esses hormônios como reposição hormonal, com o objetivo de fazer um estudo para ver se diminuía câncer de mama, doenças cardiovasculares, e foi observado que tinha aumentado essas mulheres, né, com tanto câncer de mama como doença cardiovascular. E aí pararam o estudo, e aí daí ficou assim, reposição hormonal não pode ser feita porque leva a câncer de mama. Só que, como se via que a reposição hormonal ajudava muito as mulheres na qualidade de vida dela, nos sintomas que desapareciam, falei assim, deve ter alguma coisa aí, vamos estudar mais. Não é possível. Não é possível. E aí foi vendo que, para começar, a idade estava errada. Então, a mulher já tinha passado a primeira fase, né, da menopausa, que é onde precisa ser tratado. Segundo, fazendo com hormônios que não são os hormônios nossos, né? Nós produzimos o nosso hormônio, então, um hormônio sintético da urina da égua, a prenha. Nós não somos égua, então, são hormônios sintéticos que o corpo não reconhece aquilo como deveria reconhecer. Então, claro que existia uma chance maior de tanto doença cardiovascular como o câncer em si. E aí foi vendo, fazendo os estudos de lá para cá, e aí observou, não, que a reposição hormonal de forma correta, né? Ela vai ajudar a mulher 30% a 50% de chance, diminuir a chance, né, de ter doença cardiovascular. E aí foi feito um estudo, inclusive agora recente, é muito bacana esse estudo, porque traz para a gente a atualidade de como está o contexto, né, da mulher, da qualidade de vida dela, como ela está vivendo hoje e o impacto disso no câncer. Esse estudo foi feito no Reino Unido, com 1.000 mulheres, eles colocaram 1.000 mulheres fazendo esse estudo e observaram que dessas 1.000 mulheres, 23 teve câncer de mama, por causa genética, fatores ambientais. E aí começaram a fazer estudos com 1.000 mulheres e vendo o quê? Se a mulher fizesse o uso do hormônio sintético via oral, né, ele aumentaria a chance de câncer de mama em 4 a mais, ou seja, 23 mais 4 mulheres teriam o câncer de mama. Se fizesse só estrogênio, ele diminuía em 4%, 4 vezes mais. Então, no lugar de ser 23 mulheres tendo câncer de mama, seria reduzido 4. Mas o que é interessante, que é o que a gente está vendo hoje mais, as mulheres bebendo muito. Para você ter ideia, uma mulher que bebe 2 drinks ou mais por dia aumenta 5 vezes mais a chance de ter câncer de mama. Mentira. E ainda que é pior, acabou mulheres, com o meu vinho de noite agora. A quantidade, não é deixar de beber, mas a quantidade, né? Então, é o equilíbrio da bebida. Então, aquela mulher, claro, ela não bebe todo dia, mas ela chega no final de semana, vai beber 1, 2, né, litros de vinho, e passa sexta, sábado, domingo. Eu tenho pacientes que é quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, sim, aumenta a chance. E mulheres que estão com sobrepeso, não obesidade grau 2, 3, sobrepeso e obesidade grau OMC de 30, aumenta 24. Nessas mulheres aumentaram 24 vezes mais câncer de mama, ou seja, 23 mais 24. Então, é um aumento muito grande. E as mulheres estão preocupadas o quê? Em fazer reposição ou não. Então, a reposição, quando ela é feita de forma correta, com boa indicação, vendo a via correta para fazer, só vai beneficiar a mulher tanto na saúde
como também na qualidade de vida dela. E é isso que mudou. Então, os médicos, infelizmente, que continuam lá nesse artigo lá que saiu, nesse estudo de 2002, muita coisa mudou e vem mudando. Então, é importante, sim, fazer reposição hormonal. A mulher precisa tirar esse medo de fazer. Claro, fazer com a menor dose, pela melhor via, com a indicação correta, e vai melhorar muito a qualidade de vida dessas mulheres. É uma ótima notícia, né? Mas pouca gente hoje se sente bem informada. Eu estou de olho aqui na enquete que eu coloquei no meu Instagram e no Instagram do programa. Vai lá no Gabi Monteiro Oficial e eu pergunto lá para vocês. Você se sente bem informada sobre saúde hormonal feminina? E a resposta que está ganhando, vai lá participar para a gente ver no final, é que não se sente bem informada e que precisa de mais informações, né? Sim. Então, daqui a pouquinho eu vou dar o resultado para vocês. Na sua experiência, o que pesa mais para essas pacientes? O medo do retorno da doença ou o sofrimento diário com os sintomas? O sofrimento diário é muito importante. Veja, uma mulher que teve câncer de mama, ela passou por geralmente vai fazer quimioterapia, radioterapia, né? Então, ela sente o corpo mudar como um todo nessa fase. Passou a fase do medo. E ela passa de uma hora para outra a não ter mais hormônios. Então, começa a ter calores noturnos que são péssimos, né? Aquele calor, e é uma das coisas que elas mais reclamam, né? O calor noturno, que é realmente que é como se estivesse no forno 60 graus. E aquilo aumenta, diminui. Aí começa a ter insônia, porque a mulher acorda entre 2, 2:30 da manhã, que é um sono justamente do estrogênio baixo. Aí junta já com esses calores que ela já não tem qualidade boa de sono. Já tem fadiga, e ela já aumenta a fadiga dela, né, de manhã, que ela tem que levantar da cama porque não tem jeito, mas ela não consegue ter aquela energia que precisava para começar o dia, porque já não tem uma boa qualidade do sono. Aí, junto com isso, já começa a sentir mais irritabilidade, já começa a ter aquela labilidade de humor durante o dia. O marido sempre reclama, porque eu atendo muito casal, e sempre falo com a mulher, irritabilidade ao máximo. Se irrita por qualquer coisa. Então, até para o casal, isso é ruim, para os filhos é ruim. Ela também não sabe como ela mudar, o que é que eu faço para ser diferente. Porque ela está sentindo Porque ela está sentindo né? aquilo, não é porque ela quer, é porque ela sente. E aí, junto, em relação ao casal, baixa a libido, a autoestima vai lá para baixo, começa a aumentar, né, a mudança do corpo, então começa a ter mais gordura. A gente vai aquadradando. Totalmente. Né? Vai perdendo aquelas curvas que a gente gostava tanto. Né? E aí, como é que vai sair disso, né? Então, a maioria das mulheres, elas não veem saída. Elas já se deprimem pela baixa do estrogênio. E aí ficam mais deprimidas ainda, porque o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Como é que eu vou viver com esses sintomas todos? E não vê saída, porque não existe o tratamento. Existe o tratamento efetivo, pode melhorar muito, mas não existe a pessoa certa, ela não sabe quem procurar para poder ajudar nesse sentido. Sim. E isso, para mim, como mulher, eu fico muito triste ainda de ver, de verdade, isso realmente me atinge muito, de ver que tantas mulheres estão passando por isso e elas não sabem o que fazer, ficam perdidas. Você atende mulheres que chegam completamente fragilizadas ali, né? Muito. Na vida pessoal e muito na vida sexual. Muito. Né? Isso pega pra caramba, porque os homens também são muito movidos a isso, né? Antes de entrar no programa, a gente está falando isso. Para o homem, tudo é potência e grandeza, né? O macho, né? E a gente não tem como dizer que um relacionamento... É importante o sexo, né? E é o que vai manter, vai. Eu vejo muitos relacionamentos que terminam por falta de sexo. O homem não sabe o que está passando, a mulher também não sabe o que está passando. Não existe uma conversa, né? Não tem quem oriente também em relação a isso. Então, a mulher ela vai chegando naquela fase que ela vai começando a diminuir a libido e aí ela não sabe o que fazer. E não existe essa conversa quando ela vai no ginecologista para saber como é que você está. Né? Você está sentindo alguma coisa, né? Nessa fase que você começou aos 40 anos? Você está vendo alguma mudança em você que era diferente e agora não está? Não existe. Então, ela não sabe o que está acontecendo. E aí, realmente, vai se distanciando. Vem aquele questionamento na cabeça do marido, né? Do companheiro, o que é que está acontecendo. Então, e a gente sabe que, quando você tem uma relação sexual na hora do sexo, a gente libera um hormônio importantíssimo, que é a ocitocina. E a ocitocina faz o quê? É olhar o casal um para o outro, aquela cumplicidade, né? Então, assim, pode estar brigado, eu digo, se estiver brigado, mas na hora que você vai lá, então, assim, não é só pelo amor em si.
Fazer sexo é bom para os hormônios. Os hormônios, é um hormônio, a gente libera um hormônio maravilhoso, então os neurotransmissores, né? Serotonina é liberada naquele momento, dopamina. E a ocitocina, que é um hormônio importantíssimo, que é o hormônio da socialização, que é o hormônio da empatia. Então, imagina um casal que vive sem ocitocina. Né? Então, e é um dos problemas sérios, né, de relacionamento, é esse. Então, para a mulher que ela pode tratar, ela tem a opção de fazer reposição hormonal. Para aquela mulher que ela não quer fazer reposição, porque tem muitas mulheres, tem ideia, só 20% das mulheres fazem reposição hormonal. Então, tem muita mulher que tem medo, por falta de informação, por não ter um médico que converse com ela, né, explique para ela, entender os sintomas e poder ajudá-la. Então, tem vários motivos. Mas essa mulher ela ainda tem opções. E a mulher que ela não pode fazer uso de reposição hormonal, ela tem que usar outras estratégias para isso. E tem como usar. Né? Eu queria saber, eu tenho bastante dúvida sobre isso. Tenho certeza que os ouvintes do Acontece Lá em Casa também, principalmente as mulheres. Quais seriam as outras? Né? Uma mulher que não pode fazer, pelos motivos que você já explicou, reposição hormonal na menopausa, quais seriam, né, os outros tratamentos alternativos que pudessem diminuir um pouquinho aí essas questões desses sintomas relacionados? Ressaltando, a libido, a gente pode levar, né, considerar a testosterona e libido, 20% a causa da baixa libido é baixa da testosterona. Os 80% são outros fatores. Lembre que a mulher, ela é emocional, o lado emocional é muito importante. Então, a mulher que ela está nessa fase dos 40 a mais, já começa aquela ansiedade, né, irritabilidade, como eu falei. Então, ela já tem um quadro de insônia, então, aquele quadro depressivo. Isso tudo diminui também a libido. Né? Então, tanto que muitas mulheres, a gente faz a reposição, mas se ela não melhora esses sintomas, ela vai continuar sentindo que, assim, minha libido melhorou, mas não está como eu imaginava. Não está essas Coca-Cola. Justamente. Então, a gente precisa, uma mulher que ela não pode fazer reposição, a primeira coisa que ela tem que entender, eu preciso melhorar esses sintomas, né? Que vem e está ligado ao que o lado cerebral. Porque a baixa do estrogênio aumenta a inflamação cerebral. Intestino inflama. Onde é que a gente libera neurotransmissor? É no intestino. Então, a serotonina vem daí, né? Então, o tratamento hoje, quando a gente fala porque a gente fala libido, tem que falar muito do lado emocional também. Está muito ligado. Então, se usa muito hoje para as mulheres que não podem fazer reposição, um inibidor da recaptação da serotonina, né? Principalmente a venlafaxina. Só que não adianta a gente usar esse medicamento, que é um antidepressivo, mas se eu não tiver produção de serotonina suficiente. Então, esse intestino que está inflamado é a base, que aí é onde falta. Vou dar um medicamento, mas a mulher não melhora tanto, porque eu preciso desinflamar, precisa fazer uma alimentação saudável, melhorar a produção de serotonina dela mesma. E aí, o que a gente vem? E nesse momento, o que eu trago para ela? Os neurotransmissores para ajudar e associar e aumentar esse nível no corpo e no cérebro. Né? Então, é como se você resolvesse fazer um tratamento com as substâncias que melhorariam a sua qualidade de vida, mas seu corpo não está preparado para absorver aquela... Justamente. Então, aí você está gastando dinheiro à toa. Vai para o xixi, para as fezes. Você está crente que está abafando, se tratando, mas você não está absorvendo. Justamente, porque nem tudo que a gente toma a gente vai absorver, vai metabolizar e vai usar, né? Então, por isso que a base é mudança no estilo de vida, para começar. Então, se eu estou com tantos sintomas, eu preciso pensar que eu preciso incorporar, que eu tenho que fazer mudanças para melhorar. Sim. E a base disso é realmente melhorar, fazer atividade física e alimentação. Isso é o que eu digo para a paciente. Isso ela tem que fazer o dever de casa dela. E o resto aí você deixa comigo. E aí sim a gente vai trazer, então, traz a ansiedade que vem, a gente tem neurotransmissores, adaptógenos, adoro ashwagandha, relora, ajuda muito, magnésio, não tem como a mulher entrar nos 40 anos e não estar usando magnésio, né? Tem estudos mostrando, inclusive, que o nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, a gente usar magnésio é suplementação para todos, né? Imagina nessa fase que a mulher precisa cerebral, precisa para funcionar, são cofatores de produção de neurotransmissor, então a gente precisa de vitaminas B6, B9, B12, magnésio, selênio, zinco. Então, se eu vou tomar e não tenho intestino saudável, isso não vai ser absorvido. Então, eu preciso melhorar a inflamação. Ômega 3 não tem como a gente deixar de usar, porque tanto vai desinflamar a parte cerebral, como também intestinal, como o corpo como um todo. Né? Ao invés de melhorar, a mulher começa a sentir muitas dores articulares. Então, e isso atrapalha, porque termina
limitando muito o dia a dia, até para fazer atividade física, né? Isso aí é outra coisa que é atribuída à idade, né? Sim, a fala da idade. Tá ficando velho, por isso que tá doendo tudo. Sim. Não, é uma questão ligada a... Tudo ligado à baixa de hormônios. De hormônios. Então, a gente sabe que os baixos dos hormônios vamos inflamar o corpo. E, claro, pensa assim. A gente está vivendo num mundo com agrotóxico, metal pesado, a alimentação, né, cheia de contaminantes. Então, está puxado. Se a gente já tem uma célula que ela vai envelhecendo, a gente pegar um carro que está ali rodado 100 mil quilômetros, não é igual a rodado 10 mil quilômetros. Então, a gente precisa fazer a nossa parte para melhorar, performar mais as nossas células. E o carro, a gente faz a manutenção, né? O nosso corpo que a gente ganhou de graça e que é a máquina mais maravilhosa que existe, a gente quer que rode sem manutenção e com um combustível ruim, justamente, né, doutora Regiane? E não adianta colocar um combustível bom se a máquina não está funcionando bem. Então, a gente primeiro precisa estruturar justamente esse corpo para ele funcionar bem, para aquilo que a gente der, a gente absorver. E não tem como você não melhorar se você fizer a sua parte de mudar o seu estilo de vida. Sim. Essa consciência é que a mulher precisa ter. Porque não adianta ela ficar pelos cantos, chorando, preciso melhorar, não estou conseguindo viver assim, não aguento viver assim. Porque é uma coisa quando ela tem desinformação. Mas a partir do momento que ela tem as informações e ela não muda, aí é diferente, É né? verdade, doutora Regiane, porque ninguém tem culpa daquilo que não sabe, né? Sim. Mas a partir do momento que sabe, tem que tomar alguma atitude, né? Aí está nas mãos dela. E tem muita coisa que está ao alcance das nossas mãos. Eu gosto do Acontece Lá em Casa, meu programa, né? Todas as quintas, das 11 ao meio-dia, porque a gente traz essas visões diferentes, né? Ao mesmo tempo que a gente senta com médicos da medicina tradicional, a gente também dá um super valor para a medicina integrativa, porque eu acho que tudo que a gente trouxer aqui de informação para você viver melhor é ótimo. Caminham né? juntas. Não existe uma separação. Na realidade, mas de onde veio. Mas muitas pessoas fazem essa separação, não existe. né? Na realidade, a nossa formação é uma formação tradicional. Sim. Porém, o que tem que entender, e eu fico feliz que está sendo mudado muito a visão do médico, né, sobre isso, é que a gente precisa entender o corpo como um todo. Qual é a causa daquele sintoma. Sim. E aí é onde vai mudar, de a gente trazer a medicina tradicional para a causa e ter, na realidade, a consciência do que a gente pode associar para melhorar. Sim. Eu queria ouvir a doutora Beth. A gente falou bastante nesse bloco no primeiro bloco principalmente, sobre câncer de mama. E eu queria saber da doutora Beth se existe um caminho para se voltar a olhar no espelho com orgulho e amor, né? Aquele orgulho e amor que a gente tinha antes pela gente, né? Mesmo depois de tantas cicatrizes. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Viver Melhor, com a psicóloga Beth Monteiro. Voltar a se olhar no espelho com orgulho, apesar de ter perdido a mama, né? Uma parte tão importante do feminino. É muito, muito bom. Tem que olhar para o espelho, sim, com orgulho e se sentir premiada. Premiada, você venceu um câncer, você está viva, tem uma nova oportunidade de vida. Se você tiver filhos, companheiro, pais, pessoas que ama e que preza, é muito importante se orgulhar de você, se abraçar e compartilhar com os seus queridos esse momento lindo da vida, esse momento lindo de cura. Porque a gente, às vezes, fica se vitimizando, né, doutora A gente tem dois caminhos para ver tudo que passa na vida, né? Como a doutora Beth falou, a gente pode olhar pelo melhor cenário. Que bom que eu estou viva, tenho uma segunda chance na minha vida e daqui para frente vou continuar vivendo, né? Posso viver bem, ter meus filhos, minha família, a minha vida que eu tenho toda pela frente, porque eu tenho uma chance de viver. E aí agora, o que eu vou fazer para poder viver melhor? E agradecer, ter gratidão pela chance que está tendo de viver de novo, né? Sim. Poderia ter dois caminhos, agora se ficar porque eu tive, e aí porque eu estou passando isso. Então, isso daí só vai perder tempo na vida, no lugar de você renascer.
né? Exato. Quanto antes a gente vira a página de um Isso. episódio ruim que aconteceu na nossa vida, mais vem um capítulo novo. Antes vem um Justamente. capítulo novo, né? Tirar o que tem de bom disso daí, que é o quê? Exato. É a gente aprender algo com aquilo que estamos passando. Então, esse aprendizado é que vai fazer uma mudança para uma nova vida, para uma nova fase. Com certeza. Agora, é interessante, né, o ser humano. Muitas pessoas precisam passar por situações limites como essa para então cair a ficha, enxergar e fazer as mudanças que há tempos elas já estavam ali precisando fazer, né? A gente continua com essa mania de consertar depois, ao invés de se precaver, né? De fazer a prevenção. Porque acha que vai acontecer com outro, mas com a gente não, porque somos especiais. Mas todo mundo está no mesmo balaio, né? Então, o que a gente pode fazer diferente pela nossa vida, né? É aquilo que eu falei, é priorizar e a gente realmente entender que a gente precisa mudar para viver melhor, porque acha que vai ser com outro, mas se distancia daquele problema, porque com a gente não vai acontecer. E toda vez que a gente remói, viu, pessoal? Fica uma dica aí dos neuropsicólogos. Toda vez que a gente remói uma situação antiga, né? Que você sofreu, que você fica culpando todo mundo, por que isso aconteceu logo comigo? Toda vez que você remói isso, ou por que fulano fez isso comigo? Toda vez que você remói, o seu cérebro acredita que aquilo está acontecendo de novo. Sim. Então, muito cuidado com remoer, né? Para trás, gente. Nem para pegar impulso. Bola para frente. Vamos para o próximo bloco. Você está ouvindo Acontece Lá em Casa, aqui na Band News Salvador, todas as quintas, das 11 ao meio-dia. A gente convida gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida e educação, para falar sobre temas que possam mudar a sua vida aí na sua casa. Vai lá, porque nesse último bloco eu vou dar o resultado da enquete. Você ainda pode participar. Vai no Gabi Monteiro Oficial, é assim que eu estou no Instagram, ou Acontece Lá em Casa, e responda: você se sente bem informada sobre saúde hormonal feminina? Já voltamos, não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas das 11 ao meio-dia a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida e educação, com temas que possam trazer aí alguma mudança real na sua vida. Sempre temas inspiradores aqui. Doutora Rejane Mendonça é minha convidada de hoje, médica, nutróloga, medicina ortomolecular, integrativa, do esporte. A gente está falando sobre vida plena, apesar de tudo, apesar da menopausa, apesar de câncer de mama, corpo, cura e recomeços. Vamos falar um pouquinho de mitos e verdades, doutora Regiane, no último bloco, tá? Porque eu quero que vocês vão lá, gente, a enquete, daqui a pouquinho eu vou dar o resultado. Você se sente bem informado sobre saúde hormonal feminina, né? Então, doutora Regiane até deu um exemplo, né? Mulheres de 45 anos que falam assim, eu acho que eu vou precisar fazer uma reposição hormonal. Então, a gente tem muita desinformação mesmo, né? Sim. Me fala um pouquinho. Vamos falar na prática, né? Você falou dos fogachos, né? Que todo mundo reclama demais. Eu não acho isso o pior. Eu acho o pior a questão da sexualidade, que eu acho que mexe muito. Menopausa mexe muito. Tem uma queda da libido grande, né? E eu vejo as mulheres reclamando muito disso. Mas me fala um pouquinho, por que o termostato interno né, enlouquece? Fogacho é só falta de estrogênio ou recado de algo maior? A falta de estrogênio, da progesterona, principalmente do estrogênio, porque ele vai atuar, porque onde a gente tem mais estrogênio é o sistema nervoso central. Então, a baixa dele vai ter uma desregulação lá do sistema nervoso central, onde a gente regula a temperatura. Então, a função justamente, mas claro que ele aumenta com os outros fatores emocionais, tá? Tá. Mas a gente sabe que colocando estrogênio ali, ele vai voltar a regularizar. As mulheres que não têm, está chegando inclusive um medicamento novo para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, porque ele vai justamente atuar diretamente lá no sistema nervoso central. Ele não é um fitoestrógeno, ele não vai atuar no receptor do estrógeno. Então, assim, já está sendo bem usado nos Estados Unidos, então vai trazer para a mulher brasileira um conforto, porque como é o olhar, né? Você acredita, e é importante o lado da sexualidade. Mas tem muitas mulheres que a maior queixa delas tudo depende do que ela está sentindo, como é aquele fogo também que ela passa, porque tem mulheres que ela vem só reclama disso. É verdade, entendeu? É verdade. Que para cada uma o calo aperta. O que ela vai passar depende muito de cada mulher, a individualidade de tratamento, o olhar diferente de como a gente vai tratar, por isso que não é igual para todo mundo. Sim. Mas temos substâncias também que a gente vai ajudar, a vitamina E ela vai ajudar, o magnésio vai ajudar. Então, por enquanto não chega, também sabemos que vai ser uma medicação cara, né? Então, principalmente começando agora, que não vai ser todas as pessoas que podem usar. Então, a gente consegue melhorar muito essa questão dos calorões, melhorando o quadro inflamatório, melhorando também o lado emocional. E aí vem... Vamos lá para o lado, porque é fácil, você pode pegar aí no YouTube, colocar e fazer meditação, respiração, isso tudo ajuda, gente. E as pessoas não trazem isso também como uma ajuda. A acupuntura ajuda muito. A meditação é impressionante. Meditação é impressionante, então assim... Antes de eu fazer meditação, eu falo, não, eu sou muito agitada, não consigo fazer meditação e ficar parado sem pensar nada. O que é isso? Tinha um monte de mitos, né, que a gente acredita porque a gente não experimentou e a gente julga mesmo, né? Mas meditação é mágico? É mágico e ajuda muito a esses calorões, o fogacho. Não a mulher começar a controlar mais, porque é o momento que ela começa a ter. É uma alteração vasomotora. Então, assim, da taquicardia, muitas vezes, a mulher, ela sente... será que eu estou passando nessa fase agora por síndrome do pânico, né? Porque começa ela sente diferente, tudo. Confunde tudo. E aí, na realidade, quando ela começa a saber lidar com o corpo naquele momento, com as emoções, isso vai diminuindo também. Eu acho que a principal função, acho que pelo menos pela minha experiência pessoal da meditação, do poder da meditação para a nossa qualidade de vida, é em relação à ansiedade. Sim. Baixar a ansiedade. Sem dúvida. E você baixou a ansiedade, minha filha. Você resolveu, acho que, 70% dos seus problemas. E aí, e a gente é o que está vivendo mais, né? É um mundo o Brasil, eu gosto muito de estatística, é o lugar no mundo, né? Quer dizer, é o país que mais tem pessoas ansiosas. Mais ansioso do mundo. Então, imagina para uma mulher que está passando nessa fase, né? Que ela está vivenciando esses sintomas. Sim. E aí, a gente tem os adaptógenos que vão ajudar muito nessa mulher. Então, ela pode, sim, se
prevalecer, usar esses adaptógenos, né, junto com a mudança do estilo de vida, que, né, junto, como a gente falou, de neurotransmissor, que vai ajudar a ela passar bem por isso. Quando a gente fala da parte sexual, que é algo que é muito importante, hoje nós temos o laser, né, vaginal, que ele ajuda muito a lubrificação, ele melhora a colágeno, elastina da região. Então, é algo que seria interessante. Para a população que não tem condição de fazer o laser, ela vai ter que usar hidratação. Como a gente hidrata o corpo, tem que hidratar também a região vaginal, né? E na hora de fazer do ato sexual, ela tem que usar um lubrificante. Sim. Mas lembrar que tem vários, né? A gente tem, hoje eu digo, vá no sex shop, compra uns brinquedinhos. A mulher também tem que trazer. Mas tem tabu para isso, Para hein? isso, mas aí que tá, a mulher ela tem que entender que a sexualidade é importante para ela. Né, é fisiológico. Né, a gente vem de um país que de que muitas vezes a cultura para a gente no nosso país traz aquela questão que eu preciso ter o sexo para procriar. Aí eu digo, e Deus deu a gente tantas zonas de prazer, por quê? Né? Então, porque a gente tem que ter prazer, porque a gente libera ocitocina, porque a gente se sente tão bem. Sim. Então, é algo que é importante. Então, a mulher tem que entender que aquilo, ela faz parte da vida dela, é fisiológico, vai fazer ela bem. Aquela questão fala assim, aquela mulher mal amada, porque ela não está liberando, porque ela não está... Quando a gente fala mal amada, é porque ela não está fazendo sexo e ela, literalmente, ela não está liberando neurotransmissor. Então, a pessoa que ela não tem brilho, está mais, né, enraivada. Sim. Então, a gente vê quando a mulher está bem amada, ela se sentindo bem, que ela está mais leve. Às vezes ela não está se deixando amar, né? Não está se deixando então, amar, é buscar essas alternativas que existem para poder melhorar. Então, o que a mulher precisa entender, essa mulher que não pode fazer reposição hormonal, ela tem, sim, muita saída para ela poder se cuidar. Né? Então, ela tem como melhorar, sim, essa vida que ela tem pela frente, essa segunda chance que ela está tendo de viver. Você só não pode ficar se acostumando às limitações impostas por uma doença como o câncer de mama, a menopausa e tantas outras limitações que a gente vai enfrentando aí no decorrer da vida, né? O que a gente bate na tecla aqui não acontece lá em casa, e volta e meia eu falo disso, que tem coisa que não é da idade. Para de ficar botando na conta da idade. Sim. Porque aí você fica lá, né? Bem confortável na sua zona de conforto, nada confortável, mas você fica lá, não, isso é da idade. E vai se habituando a perder coisas, deixar de fazer, tal. Mas quando a gente deixa de fazer as coisas, deixa de exercitar, o que acontece, doutora Regiane? Perde a plenitude da vida, a razão da vida. Porque a gente vê na forma mais plena que a gente pode ver. Vai ficando uma vidinha sem graça, sem de graça. casa de trabalho, sabe como é? Vida pra... E eu digo, a gente tem que ter a obrigação de a gente viver bem. Sim. Porque assim... A vida quer que a gente viva. Viva bem. Então, vamos buscar como viver bem. Depende da gente. É isso. A outra alternativa é viver mal ou não estar mais aqui. Sim. Então, acho que não é bom. E no final dessa história, todo mundo vai embora, viu, gente? Então, não aproveite não, pra você ver. Mas a gente sabe, quando tá na menopausa, significa o quê? Vivi até aqui, então tem muito mais para viver. Claro! Olha, espero que esse programa traga inspiração aí para vocês fazerem as mudanças necessárias, viu? Principalmente as mulheres, porque a doutora Regiane vai voltar para falar dos homens um dia desse, tá? Bom, você que foi lá no meu Instagram, Gabi Monteiro Oficial, ou no Instagram do programa, Acontece Lá em Casa, você se sente bem informada sobre saúde hormonal feminina? Foi a pergunta que eu deixei lá para vocês. E nunca aconteceu isso, tá, gente? Tinha a resposta assim, sim, eu estou por dentro. 0 pessoas. Saúde hormonal feminina, mais ou menos, eu entendo mais ou menos. 0 pessoas. O 3 não, eu sinto falta de informação clara. Sim. 100% das pessoas responderam, sinto falta de informação clara. E a 4, também 0 pessoas, prefiro não pensar nisso. Que pena. Que pena. É melhor pensar, né? Porque quando a gente pensa, reflete sobre as coisas, é aí que acontecem as mudanças, né? Eu acho que tem um grande drive na vida. Drive é uma coisa que te leva à ação, que é quando você não está feliz com a coisa. Você está injuriado com aquele negócio. Aquilo não está rolando. Você está frustrado. Isso é o grande motor da mudança. Você não acha, doutora Regiane? Eu acho. E aí que a gente precisa mudar e criar atitude para aquilo. É que eu sempre, todo dia de manhã, eu sempre penso, o que é que eu vou mudar hoje? Para eu mudar algo que a gente sempre tem que estar mudando, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que ter atitude para isso, vou amar. Isso aí vai me direcionar
para eu trazer aquilo, o que é que eu preciso para ter essa mudança. A gente precisa ter atitude para mudar, porque só procrastina, deixa para amanhã, vai vendo de uma forma, né, mal, não feliz, meia vida. Eu digo que a mulher, ela vive uma vida... A vida meia boca. Meia boca, justamente, falou a palavra certa. E aí, então, não adianta ficar reclamando. A gente precisa ter atitude para mudar. Sim, é o isso. mundo das pessoas que botam na prática. Doutora Rejane Mendonça, muito obrigada pela sua participação no Acontece Lá em Casa. Ela é médica, nutróloga, ortomolecular, integrativa e do esporte. A gente falou de corpo, cura e recomeços. Obrigada, doutora. Como é que a gente termina o programa? Queria dizer para todas as mulheres que podem, a maioria pode fazer reposição hormonal, sim. São poucas contraindicações. Procure um médico, procure saber sobre, né? Então, a gente tem, como estamos tendo um bate-papo aqui, para poder ter um entendimento do seu corpo, do que está acontecendo com você e mude. E para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, existe uma vida, sim, pós um câncer, que ela pode se tratar e melhorar e ficar de forma plena. Maravilha. Gente, quinta-feira tem mais, tá? Às 11 da manhã encontro vocês aqui na Band News Salvador. Beijo, doutora Rejane Mendonça. Muito obrigada. Siga a doutora Rejane Mendonça no Instagram. É assim que ela está. DRA Rejane Mendonça, tá? Gente, um beijão pra vocês. E sorte na vida. Você ouviu? Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento: Novo Centro Médico Santa Isabel, Unidade Londrina, uma nova estrutura, o cuidado de sempre. ZY